Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rádio Luz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim compartilhar uma experiência incrível, que eu tive no astral, onde eu fui revelado que foi me mostrado uma das minhas reencarnações, não aqui no planeta Terra, mas num planeta que habita, a constelação de Zeta Reticuli, né? E eu fui levado em desdobramento, pelos mentores. E eu pedi, muito, eu estava pedindo muito que me fosse revelado a qual raça, eu pertencia. Porque eu tinha, desde pequeno eu via seres pequenos, com a cabeça, com a cabeça grande, né? Mais tarde vim saber que são os famosos Greys. Mas eu não tinha 100% de certeza, então eu queria aquela confirmação, Podia até ser seres que estavam apenas me auxiliando, não que eu pertencia a essa raça. E eu fui levado, num ambiente no astral, onde eu passei por um processo de hipnose quântica. E eu comecei a regredir, a chamada regressão de memória, feito pelo meu mentor, né? Depois de muito pedir, muita solicitação, eles acabaram atendendo a meu pedido, E foi revelado que eu realmente, uma das minhas reencarnações, eu fui um Grey, onde eu comecei a reencarnar aqui no planeta Terra. Eu fui um Grey e por questões de ética eu acabei sendo exilado do meu planeta, que fica na constelação de Zeta Reticuli. Foi me mostrado, pequenos trechos da minha vida, digamos, os principais trechos da minha vida como um Grey. Eu não tive acesso a muita informação, mas o pouco que eu consegui obter foi satisfatório, né? E depois que eu iniciou ali o processo de hipnose quântica e começou a regressão de memória no astral, eu me vi numa uma escuridão total, como se fosse um limbo, ou como se fosse um vácuo. E eu só ouvia a voz do mentor, me intuindo o que eu deveria fazer para poder, acessar as memórias. Que ele disse que eu estava dentro do meu inconsciente, que ali eu poderia acessar a memória que eu desejasse, caso eu tivesse, claro. E acessei, eu pedi, acessando os arquivos acásticos agora, me mostra minha última encarnação antes de eu vir para esse planeta. E depois foi me mostrado. Depois abriu uma tela gigantesca, pessoal, tipo imagina uma televisão de, sei lá, 1000 polegadas, muito grande, e passava imagens muito nítidas, Parecia Ultra HD, alguma coisa assim. E nessa tela fluídica ou mental, eu vi um Grey, um pequeno Grey, baixinho, de macacão preto, com bota, só não cobria a parte da mão. E, eu vi que era eu que estava ali mexendo naquele painel, daquele ambiente, era eu, sentia que era eu, Inclusive ele era muito parecido com esse Grey que aparece aí na imagem que eu estou usando como ilustração, E foi mostrado que nesse planeta eu fui um programador, Eu trabalhava na área de informática desse planeta, onde eu criava como se fosse software ou sistemas de segurança eletrônicos, Eu era uma espécie de, como se fosse um hacker, só que um programador. E infelizmente eu acabei, tinha um painel enorme com símbolos, eu não sei se era letra ou era números, que eu não conhecia,
né? Não sabia o que significava. Como eu falei, eu só tive acesso, né, às imagens, eu não tive acesso às memórias, né? Porque a gente tem como acessar as memórias de cada encarnação que nós tivemos, acessar cada personalidade. Mas como eu era apenas o espectador, né? Eu fiquei sem saber, né? Era um painel enorme, gente, com botões, símbolos estranhos que não tem nem como descrever aqui para vocês. É uma coisa assim totalmente fora da nossa realidade. E foi me mostrado, né? Mexendo nesse painel, eu parecia que eu estava criando algum sistema, algum software de alguma coisa. E foi revelado, né, que eu acabei criando um sistema, um software, um programa que roubava senhas de, de como se fosse uma senha arquivos secretos do governo daquele planeta, né? Esse programa que eu usei é como se fosse no que eu criei, quer dizer, como se fosse um cavalo de Troia que acessava, né, qualquer sistema e roubava dados, informações sigilosas, arquivos que era proibido, né? Nessa personalidade de Grey eu acabei, né, adquirindo muita informação, acesso a esquemas de construção de armas, né? O último parecia que tinha armas que lançava feixes de próton, raio laser, tinha tecnologia de invisibilidade, tinha tecnologia de criar buracos negros portátil ou artificiais. Mano, gente, era muita informação, né? Esse programa que eu tinha criado nesse planeta. E depois dessa cena, né, eu criando e usando esse programa, né, apareceu outra cena aonde eu estava preso dentro de uma cela branca, totalmente branca, e tinha como fosse uma grade, só que feita de energias, não era uma grade feita de ferro ou metal qualquer. Sabe aquelas espadas do Star Wars, só que imagina em forma de grade. Era bem parecido. E depois eu recebi a visita de dois Greys que veio me dar o veredito, né? Eu tinha sido descoberto e rolou todo um julgamento e tudo mais. Tinha sido descoberto. E os Greys, eu acho que era, não sei se era policial, advogado, não sei. E eles começaram a falar comigo, só que mentalmente, né? Porque os Greys, eles raramente falam pela palavra, pelo verbo, né? 95% das comunicações dos Greys são mental, não verbal. E esse Grey me informou, né, o veredito, né, o que foi que aconteceu. O resultado foi que eu fui condenado e eu deveria ser exilado do meu planeta, né, por ter cometido crimes contra o sistema, né, contra o governo daquele planeta, né. E outra, o corpo que eu usava era da terceira dimensão, não era corpo astral, era da mesma dimensão, era material, né. Não era astral, não era mental. Né? Porque existem os extraterrestres da mesma dimensão e os ultraterrestres, né? Que habitam a quarta dimensão ou dimensões superiores. São chamados de ultraterrestres. E depois de ter me dado o veredito, né? Eu depois passei essa cena e eu vi outra cena onde eu estava sendo escoltado, conduzido por um corredor muito longo, um corredor prateado. E eu estava algemado, uma algema bem futurística, bem tecnológica. Né? A algema cobria toda a minha mão e vinha até perto do cotovelo. E tinha um fio prateado que conectava as duas algemas, dois aparelhos, né? Como fosse uma algema, só que bem mais avançado, né? Porque aquilo ali meio que inibia minhas faculdades mentais, porque os Greys têm muita força mental, né? Devido a possuírem um cérebro bem desenvolvido, né? Depois,
eu vi essa cena sendo contada nesse corredor. Aí passou essa cena, eu vi outra cena onde eu tava saindo do prédio, né? Um prédio lindo, gente. Parecia que era feito de é, metal reluzente, prata, alguma coisa assim, só que muito brilhante, parecia um... Sabe aquelas cidades futuristas que a gente vê em filme? Era muito parecido, era muito, muito parecido. Um lugar lindo, lindo, lindo. Infelizmente eu não consegui ter acesso como é que era o ambiente, a natureza, né, aquele planeta, né? Eu vi só pequenos trechos, só os principais, digamos assim. E depois eu saí desse prédio, sendo conduzido pelos Greys, algemado, né? Entrei dentro de uma nave que parecia muito um ônibus, só que muito mais um ônibus que flutuava, né? Era assim, só que era bem mais avançado do que esses ônibus que a gente tem aqui. Eu acredito que era o carro, né, dos policiais ou soldados, sei lá o que era. E entrei dentro desse veículo, né, e nós subimos, depois flutuamos, né, né, subimos e voamos. Depois eu me vi entrando dentro de outra nave, uma nave muito grande, né, formato discoide, aonde eu fui conduzido até dentro dessa nave e foi me mostrado, né, o que aconteceria comigo, eu ia ser exilado, né, por ter cometido crimes e tudo mais, tal, tal. É toda a questão, mostrar o planeta Terra, onde eu ia vir habitar, mostrar como ou seja, eles me informaram de tudo que ia acontecer, né, no meu exílio, né, o planeta que eu ia, que eles mostram, né, o lugar que você vai, a cultura, uma série de informações, e não te pega simplesmente e joga lá, né, eles te esclarecem para onde você vai, por que você vai, quando você pode votar e como você pode, né, votar. Então eles explicaram tudo isso, né. Depois deles me explicar, me colocar dentro de uma esquife, né, e me adormeceram. Depois disso, aquela imagem saiu, aí apareceu outra imagem, né, onde a nave chegou até a parte escura da Lua e eu estava adormecido nessa esquife e fui conduzido. Apareceu um caixão, só que era um, só que era um caixão feito de cristal puro, finíssimo, 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 e dentro tinha uma energia que me anestesiava. Depois que eu saí, né, da nave, na poste oculta da Lua, eu adentrei uma espécie de laboratório, né, da Lua. E essa foi a parte mais bacana, mais incrível que eu achei, onde o meu corpo, né, ele foi tiraram o meu corpo mental, né, separado do meu corpo astral, desculpa, do meu corpo físico, e foi desintegrado o meu corpo físico de Grey. E depois desintegraram o meu corpo astral, né, de Grey. Eu fiquei apenas em corpo mental. Depois me pegaram e colocaram dentro de um cilindro de duas artes que emanava vibrações que baixavam o meu teor vibratório para poder ficar compatível com a frequência da Terra. E depois eu sendo conduzido por 4 Greys até o útero, né, da minha atual mãe, onde eles tiraram, né, uma das tampas daquele cilindro e eu adrentei, né, o útero da minha mãe, onde eu comecei a criar um corpo, inconscientemente, é claro, um corpo humano, né, esse corpo que eu uso agora, né, eu copiei a matriz genética, né, que dá nos dá o corpo físico, né, o DNA humano, né, que imagina, eu não ia nascer com a aparência de Grey, seria bizarro. Então eu peguei a informação genética, né, do corpo humano e elaborei um feto, né. Primeiro eu plasmei um feto astral, depois comecei a me materializar e materializei o feto, né, a parte física do feto, só já com formato humanoide, né, de humano, né. E depois de passar por esse procedimento, né, eu fiz tudo isso inconsciente com a ajuda dos outros Greys. E depois acabou, né? Depois eu não vi mais nada, né? Eu voltei à regressão
E voltei emocionado ao mesmo tempo, né, feliz, né, de ter cometido esse erro. Infelizmente vim parar aqui no planeta Terra, mas felizmente eu fui apenas exilado, não banido, porque existe diferença entre ser exilado e banido. Banido você não pode mais votar, exilado sim, né? E foi isso, foi uma revelação assim incrível, incrível, incrível. E isso é comum, pessoal, eu não sou especial por causa disso, né? Aqui no planeta Terra existe uma mistura de raça muito grande, o que tem de reptiliano, felino, insectoide. Insectoide é mais difícil de se achar, mas existe os insectoides encarnados como humanos, né? Os greys, como é o meu caso. Existe pleiadiano, arcturiano, marciano, capelino. Gente, 95% da população do planeta tem outras origens, né? Um grupo bem pequeno é que é originário do planeta Terra, né? Que evoluiu a partir do planeta Terra, que é o primeiro planeta, digamos, que eles habitam. Ou não, né? E voltei da regressão, né? Feliz, agradeci o mentor, fiquei contente, né? Feliz, mas um pouco triste, né? Por ter cometido aqueles erros. E acabou que causou meu exílio, né? Desse planeta que habita ali a constelação de Zeta, né? Então, mas eu tô feliz, né? Ter descobrido a verdade. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do relato, né? Dessa regressão que eu fiz no astral, não foi no físico. No físico também é possível, né? Através da técnica da hipnose quântica. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.